Tudo bom, Mônica? Que bom te ter aqui. Nossa live, hein, Mônica? Não esquece, vamos fazer uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, hoje uma live bastante aguardada, né? Acho que muita gente queria há muito tempo. E faz um tempão que eu não faço live sobre isso. Te amo. Pode botar aqui, amor. Tu encosta a porta. Tá bom. Deixa eu esperar a Naraline. Ó, chegou a Patrícia. Vamos ver aqui. Oi, 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 oi. Olá. Tudo bem? Tudo e contigo. Tudo bem, graças a Deus. Coloquei filtro que eu não gosto de colocar, mas a cara tá morte. Tive Ah, que meu amor. colocar. São Hum? 7 da noite, quinta-feira, então não tem como a gente estar Linda e plena, né? sexta-feira aqui no meio das, ainda mais com o feriado ontem, né? Mas é isso, você tá boa? Eu tô, graças a Deus, e tô. Tô bem, graças a Deus. Então tá bem. Que bom te ver de novo. Gosto muito das quintas, principalmente com a tua companhia. Pois é, a quinta que a gente não se encontra fica vazia, sabia? Pois eu também acho, tu acredita? Eu fiz uma live, que dia que foi? Acho que foi na terça, essa terça agora eu fiz com a Kátia. E A aí eu Kátia é falei, ótima. sim, a Kátia. E aí eu falei, pô, tô com saudade da live da Naraline. Sabe quando eu saí da live com essa sensação, assim, né? Aí eu acho que ano que vem, Naraline, talvez a gente faça quintas com saúde semanal, assim. Acho que vai ser o projeto pro ano que vem, Não, e nós temos tanto assunto, né? Que a gente pode fazer toda semana, com certeza. todo dia. Bom, meu amor, hoje tu vais brilhar, né? Porque endometriose tem tudo a ver com alimentação, né? Pena que Eu poucas pessoas sabem disso. cada vez que eu leio mais, assim, hoje eu fui procurar, né? Eu sempre faço assim, antes da live eu dou uma estudada, é óbvio, né? Porque não sei tudo de cabeça, ainda mais que, enfim, eu leio tanta coisa. E aí eu fui procurar os artigos que tinham saído só esse ano sobre endometriose. Eu tenho uma live mais antiga, até que foi com a Paty, que até tá aqui na live, que ela tem um grupo de endometríacas, né? Eu tenho pavor desses nomes, mas. E eu fui procurar o que tinha saído esse ano, né? E saiu uma revisão, na verdade, sobre suplementos, né? Na endometriose, bem interessante. E aí eles falaram sobre os microRNAs, né? Porque a endometriose hoje agora eles já estão entendendo, né? Da questão dos microRNAs na endometriose, né? E aí eu fui pesquisar o que realmente era de suplemento para melhoria do microRNA. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei que é só comida, Minha só por filha, mim. é muita coisa, tá? A gente até pira. Pois é, e se tu parar para pensar, Naraline, como tem gente doente, né? Muita gente doente. Eu não sei se você viu, eu fiz um post hoje colocando os sinais da endometriose, porque tem muita mulher que tem, não sabe nem que tem. Sabe? É triste. E assim, eu acho que a gente já deveria até começar falando sobre isso, porque, na verdade, as pessoas, as mulheres, elas não sabem o que é endometriose. Elas vão para o médico dá o diagnóstico, já dá um diagnóstico quase de morte. A realidade é essa, né? É quase que um. E a mulher, nossa, as minhas pacientes com endometriose, elas chegam para mim em estado de desespero total. Porque o médico já, né, já. Lógico, tem alguns casos que é de uma endometriose mais profunda, mas
Ninguém explica onde foi a causa, porque na verdade a gente sabe que não existe uma causa muito bem definida. Esses estudos todos estão saindo, mas as pessoas têm que entender que é um crescimento celular no lugar que não devia acontecer. Agora, por que é tão importante estilo de vida e alimentação? Porque a associação de inflamação com endometriose a gente já sabe. A gente pode não ter certeza de como ela de fato começa. Carga genética, sim, se alguém na família tem, possivelmente existe uma carga, não está muito bem definido isso ainda, mas que a gente já sabe que estilo de vida e alimentação vão piorar e vão desencadear, que muitas mulheres podem ter essa carga genética e de repente não vão desencadear a doença, e muitas vão porque, na verdade, o estado de inflamação vai levar à exacerbação da doença, né? Vai levar com que ela que ligue essa doença e ela vai só se proliferando. Então, se melhora a causa ali da inflamação, se começa por ali, os resultados são extraordinários. Tenho pacientes que chegaram para mim com dores intensas, mesmo fazendo todo o tratamento orientado pelo médico. Mulheres que já tinham feito, inclusive, cirurgia, só que é importante a gente falar também que volta, que a maioria faz a cirurgia, daqui a pouco está com endometriose de novo. E por quê? Porque a hora nenhuma foi preconizado. Olha, nós estamos fazendo uma retirada aqui que é precisa, mas agora você vai ter que ter outro estilo de vida. Você tem que desinflamar, porque do jeito que tá, não dá. E aí, como elas não são orientadas a isso, todo estilo de vida ruim, alimentação ruim, lógico, não tem um apoio de uma suplementação adequada que vai ajudar, né? E aí as coisas vão piorando, aparece novamente. E aí a paciente chega para mim relatando muita dor, né? Dor na relação sexual, dores intensas. E aí, com a simples mudança, eu falo que é simples porque é uma coisa tão... É simples você mudar o estilo de vida e alimentação. Eu acho super simples. É muito melhor do que você passar por uma cirurgia, não é? No caso que a gente pode conseguir essa mudança antes. Por que as pessoas às vezes imaginam que só cirurgia, que só algo muito mais, né, severo vai resolver? Não, às vezes a mudança de hábito ajuda e ajuda muito. E eu tenho muitas pacientes que voltam para mim e falam assim: eu não tô sentindo mais dor. Eu fiz a mudança na alimentação, eu tô outra pessoa. Olha só, tu tá vendo os comentários aqui? Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó, já fiz 3 vezes cirurgia para Não, endometriose. olha a Jaila. Cadê a Jaila? Depois da Eli que colocou, já fiz 3 vezes cirurgia para endometriose. Aí ela colocou assim: boa noite, já operei 9 vezes. Agora que eu vi. Agora olha só. Agora você viu um outro comentário aqui acima? Vi. Que mudou a alimentação, mudou o estilo de vida e melhorou. Essa Kit Fit Meals, ela mora lá nos Estados Unidos. Para te ver só, nos Estados Unidos é bem mais difícil de qualquer tipo de acompanhamento, tratamento médico, né? Ela me acompanha um tempão, uma querida. 9 vezes, meu Deus, é muito triste. 9 vezes. É muito triste, muito, muito triste. O que mais aqui? 9 horas. Sou de Itaperuna. Itaperuna não é aí perto da tua casa? Itaperuna tá aqui pertinho de mim. Pois é, eu ia te dizer, Itaperuna é perto da tua casa aí. Jaila, você tá aqui do meu lado, amada. Aqui, ó, a Eli está dizendo: sinto dores intensas no corpo todo. Bom. Porque, na verdade, é uma inflamação que vai afetar o corpo todo. Eu acho que vamos começar falando mais o que eu gosto, os básicos, e depois eu vou te fazer. Eu já deixei meio. Porque tem muito assunto. Endometriose é um. Meu Deus, é um mundo. É um de mundo, é um mundo. Enfim, eu acho que a gente. Ó, consulta lá. Vamos falar um pouquinho do que é endometriose, né? E quais são. Vou falar um pouquinho das causas, né? Eu acho que isso também é importante, né? Porque muita gente não entende, acha que confunde muito, enfim, ó. Eu já fiz uma vez e não voltou. Então, assim, endometriose eu anotei aqui. A gente tem endometriose principalmente quando esse tecido, esse endométrio, né? Que a gente tem dentro do nosso útero. Então, a gente tem uma camadinha, que é a camadinha que descama todo mês quando a gente menstrua, né? Então, essa camadinha se chama endométrio, né? E esse endométrio
quando ele sai do lugar onde ele tem que estar, que é no útero, né? Então ele vai para qualquer outro lugar que não é a cavidade uterina, ele faz com que a gente realmente ocupe outros lugares com o tecido endometrial. Então isso se caracteriza pela endometriose. A maioria das endometrioses são próximas do aparelho genital, são próximas do útero. Então a gente tem pela trompa ali, então a gente tem trompa, a gente tem no ovário, a gente tem nos recessos, então posterior, recesso anterior, bexiga, reto. Então tudo que é próximo ali da região do útero pode ser acometido e é mais frequente. Mas a gente pode ter endometriose em qualquer lugar. Por quê? Porque esse tecido ele pode se apresentar em vários lugares do corpo, às vezes dos mais variados lugares, né? Isso se caracteriza basicamente por talvez ter essa menstruação retrógrada, que é, eu acho que uma das teorias que mais as gurias que têm endometriose entendem e aceitam, né? Que é essa saída, principalmente através das trompas para fora da cavidade uterina. Mas a gente tem outras teorias que são bastante interessantes e que eu acredito muito, né? Que tem muita relação com a parte hormonal, né? Com a parte do sistema imunológico, porque eu considero a endometriose uma doença autoimune, porque quando esse tecido saiu do seu útero, quando esse tecido saiu da cavidade abdominal, para a cavidade abdominal ou para qualquer outro lugar, o seu sistema imunológico ele tem que identificar que ele está fora e ele tem que atuar. Se ele não atua, alguma coisa está errada. Então, o seu sistema imunológico também está falhando em relação a isso. Então, por isso que eu considero como uma doença autoimune. Além disso, para que a gente tem que entender a coisa mais importante? Antes da Nara Aline agora entrar na história da inflamação, né? Uma coisa muito interessante é que existe uma alteração em relação aos hormônios. E isso a gente chama de predominância estrogênica. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas têm não só a predominância estrogênica, mas a baixa de progesterona. Para a gente entender quais são os papéis da endometriose em relação ao estrogênio e à progesterona, eu sempre falo o seguinte: o estrogênio é como se ele fosse o fertilizante, né? Então ele mantém o endométrio sempre ali ativo. E aquela planta está ali crescendo. E a progesterona é como se ela fosse o aparador de grama. Então ela não deixa que aquele endométrio, aquela plantinha, vamos dizer ali, cresça mais do que deveria crescer. O que acontece? Na endometriose, a gente tem um excesso um pouco mais de hormônio, então a gente tem crescimento dessa plantinha mais fertilizante do que o necessário e a gente não tem o aparador da grama. Então a progesterona fica diminuída. E hoje a gente vive numa sociedade que tem predominância estrogênica por vários motivos. Por um fígado intoxicado e ele não consegue fazer esse detox desse excesso de estrogênio. Por uma tireoide que não funciona e aí a gente tem uma enorme quantidade de pacientes que têm dificuldade de fertilização, de fertilidade. Por uma quantidade enorme de toxinas no ambiente. Então a gente tem bisfenol que contribui, fitalato que contribui para que esses xenoestrógenos aumentem mais ainda a quantidade de estrogênio. E a gente tem a alimentação, que faz também com que essa desregulação ocorra. E principalmente que o intestino fique doente e que esse sistema imunológico piore. Então, é uma série de fatores que, se a mulher com endometriose não tiver ideia disso, ela nunca vai conseguir se tratar. Tirando a parte emocional, que eu nem vou entrar nesse mérito, porque todas as mulheres com endometriose têm uma dificuldade emocional muito grande. Não sei bem em relação ao quê, mas todas têm. Nara Aline, e aí? E aí, como é que funciona esse desinflama? O que a gente faz para desinflamar, principalmente em relação à alimentação? Doutora, antes de eu falar, vê se você consegue colocar um comentário escrito endometriose e fixar. Só porque tem gente que está entrando e não está sabendo o que a gente está de fato falando. Você escreve no comentário e depois você fixa. Ai, meu Deus, como é que eu vou saber?
É só você escrever. Endometriose. Aí depois que você escreve, você Publicar, hein? aperta em cima do seu comentário. Ah, você Aí, vai colocar, fixar comentário. Em cima do seu comentário que você escreveu. Agora que você escreveu, você fixa. Isso. Agora sim. Agora sim. Estou super espertinha. Aprendi uma Tá coisa vendo, nova. garota? Eu esqueço de botar o título na live, que a gente também tem como colocar. E quando eu esqueço, eu faço isso daí. Eu fixo depois. Então, realmente é um assunto assim, né? Tem muita coisa para se falar de endometriose. Porque as causas você já disse muito bem. E as mulheres, elas não sabem dessa relação de estrogênio e progesterona, né? E assim, a maioria toma pílula anticoncepcional e não tá sabendo do que tá fazendo com o seu corpo. E fora tudo isso que você falou, porque foi uma coisa que você falou sobre esse contato com as toxinas, o fígado sobrecarregado, uma tireoide que não está funcionando bem. A gente tem todo esse contexto e ainda tem a bendita da pílula para colaborar ainda nesse processo todo. E aí é exatamente como você disse, se a gente não atentar a isso, a paciente com endometriose não é fazer a dieta que é anti-inflamatória. Não, a gente vai ter que olhar tudo isso. Como é que tá o fígado? Quais são os sinais de inflamação desse fígado? A sobrecarga, como que tá? Como que são os sinais do intestino? Porque o que muitas mulheres não sabem é a total relação de endometriose com o intestino. Tem total relação. Exatamente pelo sistema imunológico exacerbado. O sistema imunológico já está ligado cronicamente. Esse intestino não tem como dar suporte imunológico. Por quê? Porque já está o intestino permeável, ele não tem como absorver nada. E aí, quando o intestino não absorve nada, ele também não dá suporte mitocondrial, ele também não vai dar suporte para o fígado. A gente tem uma necessidade de nutrientes. Então, não é nem que qual dieta funcionaria. É para quem que a gente está falando. Então, qual é o grau de inflamação dessa paciente? Então, é pegar a paciente e destrinchar. Então, peraí, vamos começar do início. Como você acorda, como que você funciona, qual é a sua disposição, que cor acorda essa língua, quais os sintomas você tem, sabe? Tem mancha pela pele? Não tem. Tem coceira? Não tem. A gente vai destrinchando e fazendo uma vasculha dos sinais que a gente tem desse fígado sobrecarregado. As pessoas não fazem ideia disso, doutora. Elas não fazem ideia do que está inflamando elas. E elas, além de toda essa sobrecarga de toxina, porque a gente tem contato com toxina o tempo todo. Então, a gente, além disso tudo, ainda tem, além das toxinas, de tudo isso que a gente está falando, de detoxificar e não consegue, a gente tem essa predominância estrogênica presente na endometriose. E essa predominância estrogênica, ela não é corrigida. Se ela não é corrigida, se o profissional que está ajudando essa paciente, ele não se atenta à correção desse estrogênio, e para isso a gente consegue fazer isso com mudanças em hábitos, na alimentação e com a ajuda de suplementos, que ajudam em muito, essa mulher não vai conseguir melhora dessa inflamação. Então, mesmo que a endometriose, o diagnóstico já tenha acontecido, se essa mulher desinflama, ela tem grandes chances de não precisar da cirurgia, ela tem grandes chances de não ter progressão da doença. Ela consegue a remissão da doença. Então, para isso, temos que atentar a todos os pontos de inflamação. Começando pelo intestino, analisando o fígado, que são os nossos aí, a nossa barreira, e que a gente precisa ficar atento. O que está sobrecarregando esse fígado? O que será? É o excesso de contato com essas toxinas todas, com os xenobióticos, com todos esses disruptores endócrinos, ou também é um excesso de cafeína, um excesso de bebida alcoólica. E quando a gente vai pensar no intestino, que de fato, como que é a sua alimentação? É rica em glúten, que o glúten também está totalmente envolvido com isso, com a piora na doença, na progressão da doença. E aí, como que é a base dessa alimentação? E quando a gente está falando de predominância estrogênica e essa baixa na progesterona, é muito típico as mulheres terem essa mudança de humor comportamental. São mulheres mais depressivas, mulheres com uma dificuldade, uma oscilação de humor muito grande, irritadas.
Eu costumo falar que a gente até olha e fala assim, nossa, parece que é uma pessoa mal amada, mas coitada. É um desequilíbrio hormonal muito grande, né? São mulheres que não Agora, têm. pode falar uma predominância estrogênica. Aquela ali tem predominância estrogênica. Às vezes eu falo isso, sabe? É, mais ou menos isso. São mulheres que não têm uma boa. Quantas mulheres acabam tendo uma péssima relação com seus companheiros por conta disso? Porque existe todo um desequilíbrio hormonal, ela sente dor na relação, e às vezes ela fala, o companheiro não entende. Ela não sente. Tem mulheres que não sentem dor só na relação, gente. Tem mulheres que sentem dor constantemente, sabe? Quando chega perto do ciclo menstrual, isso piora. A mulher com predominância estrogênica já tem muitos sintomas no período pré-menstrual, né? Cólicas muito intensas, uma retenção de líquido muito severa. E tudo isso a gente consegue arrumar, corrigir, consegue uma remissão, em casos mais profundos, uma grande melhora dos sintomas, se a gente desinflama. Então, se a gente começa a pontuar cada um desses pontos de inflamação, a gente vai conseguindo corrigir muito tudo isso. A gente ajuda demais. Então, é uma alimentação limpa, é comida de verdade. Existem alguns estudos que apontam a cetogênica, sim, como uma dieta para tratamento da endometriose, porque a endometriose, ela se compara, a sua evolução se compara a um câncer, infelizmente, quando a gente vai ver toda a mudança que acontece, né? E a cetogênica pode sim ser um tratamento. Porém, quando se preconiza a cetogênica como tratamento da endometriose, tem que começar do início. É primeiro vendo onde estão os problemas dessa paciente, se é um fígado intoxicado, se é uma tireoide que está descompensada, sabe? É não começar com a cetogênica achando que ela é a solução, se essa paciente precisa de uma regulação como um todo. Então, assim, eu não sou adepta de começar o tratamento de endometriose com uma dieta específica. Eu acho que a gente tem que começar tratando as deficiências nutricionais dessa mulher. Quais são as deficiências nutricionais? Como que a gente pode modular esse intestino, essa modulação intestinal? Como que a gente pode corrigir essa predominância? E quando a gente realmente, de fato, consegue chegar no nível de melhora da paciente, aí sim, quem sabe, a gente utiliza a cetogênica como um tratamento, como estilo de vida, se assim a gente imaginar que seja o melhor. Porque é interessante falar que a maioria dessas mulheres também vai ter uma relação total de resistência insulínica, de uma insulina mais exacerbada. A maioria já se encontra, né? Tem uma relação, porque a insulina, a gente sabe que ela não é ruim, mas ela leva a um grau de inflamação maior e vai também colaborar na desregulação desses hormônios todos que a gente está falando. E quando a gente está falando de inflamação, a gente tem que lembrar que na maioria das vezes são mulheres que têm hábitos de vida ruim, não têm qualidade de sono, e essa qualidade de sono vai impactar nos hormônios e vai impactar no sistema de detoxificação, e aí isso tudo vai impactando no contexto em geral até haver piora, né, da doença. Então tem muito a se fazer. Essa questão dos sintomas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater muito. Eu anotei muito isso porque muitas mulheres às vezes nem sabem, né, Naraline, que tem, estão vendo aqui a live e daqui a pouco tem vários desses sintomas que tu realmente falaste, né? E que muitas vezes tem essa dificuldade de fazer o diagnóstico, porque isso aí é normal, isso aí vai passar, isso aí é do ciclo, isso aí é do casamento novo, isso aí é do teu estresse, isso aí é da tua falta de sono. Então, tem muita relação de muito sintoma que não tem explicação e que muitas vezes pode ser sim a endometriose, até porque a gente vê muito essa questão do estrogênio hoje, né? Hoje a gente... as mulheres têm, mesmo sem sintomas, a grande maioria tem uma predominância estrogênica, né? Se não apresentou ainda sintomas, talvez pode vir a apresentar, mas a gente pega os exames frequentemente, a gente tem uma relação de estrogênio, não só o estrogênio em si, a gente olha todos, né? A gente olha estrona, a gente olha estradiol, a gente olha estriol, todos têm um aumento, né? Em relação à progesterona, em relação a própria ciclo, né? Quando a gente pede realmente em fases específicas do ciclo, né? Então, eu acho que é importante que a gente fale realmente sobre esses sintomas, né? Que tu bem mesmo falaste e que eu deixei aqui anotado
e que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. Por exemplo, um hábito intestinal que está alterado, né? Então, às vezes nem dá bola para isso, né? Se está constipado, se é constipada, ou se tem diarreia, as pessoas não relacionam muitas vezes que pode ser uma questão de endometriose. Ai, meu Deus, tem... Você sabe o que me aconteceu agora recentemente, assim que eu fiquei até bem impressionada? A paciente, ela veio para mim com a queixa intestinal. Uhum, E no segundo momento que a gente se encontrou, ela teve a coragem de falar para mim que ela não tinha tido coragem de falar na primeira vez. Ela falou assim: tadinho, olha, eu vou te contar uma coisa, eu tô com uma dor na região anal. tadinho. E essa dor tá constante. Ela aumenta perto do meu fluxo menstrual. Na relação sexual também eu acabo sentindo essa dor na região anal e ela me incomoda. Eu não sei o que é. Será que eu tô coisa? Algum câncer, alguma coisa? E na hora me bateu. Eu falei: Hum, olha, eu vou te encaminhar. Você precisa ir para um médico aqui mais próximo aqui, mas você precisa fazer alguns exames porque você possivelmente possa estar com uma endometriose. Ela nem fazia ideia do que se tratava e ela foi diagnosticada com Exato, endometriose. Então, quer dizer, é um sintoma que quantas mulheres às vezes têm vergonha de falar, que estão com uma exato. dor nessa região e estão achando que assim, é porque o meu cocô é preso demais, aí tá ficando E pedra ali, ele fica pedra ali, aí eu sinto dor. Não, gente, uai, mas peraí, vocês vão ficar sentindo dor sem pesquisar o que é a dor? Não é para sentir dor. Se está havendo dor, existe alguma coisa acontecendo. Então são exato, sintomas que passam despercebidos como se fossem sintomas assim, todo mundo tem, é normal, né? exato. E, e é muito importante isso que você está falando. Sintomas assim, pode. Nessa live aqui, com mulheres que assistirem essa live, a gente pode abrir uma luz e que não tinham sido pensada ainda. Exatamente isso. Não só a relação de dor também, mas também da fertilidade, né? Quantas mulheres, né, que têm essa dificuldade, que estão com essa dificuldade, né? A gente tem uma relação, as pacientes com endometriose têm infertilidade e uma das principais causas de infertilidade é endometriose, né? Então, quantas vezes essa mulher está tentando e ela diz, não, mas vai dar certo, eu parei de tomar um anticoncepcional, vou esperar mais um tempo, tem que limpar essa questão do anticoncepcional. O pessoal fala muito isso, né? Que tem que dar essa limpada do anticoncepcional depois que tomou 20 anos de anticoncepcional, né? Que muita mulher tá aí com 10, 15, 20 anos de anticoncepcional. E talvez precise investigar antes, né? Talvez não precise esperar para que essa mulher às vezes perde um pouco de tempo, né? Fazer uma ecografia bem feita, né? Ou uma ecografia com a pesquisa, realmente uma ultrassonografia para a pesquisa de endometriose, né? E é das formas que a gente tem para investigação, ou fazer uma ressonância magnética também, né? Que pode também evidenciar isso. E muitas vezes eles vão, se realmente tem sintomas compatíveis, essa dor no ciclo menstrual, essa questão de alguma alteração até de obstrução de trompa, enfim, o paciente vai até para videolaparoscopia para fazer o melhor diagnóstico, quando não mostrem nos exames de imagem, né? Mas assim, se esse paciente tem tantos sintomas, se esse paciente tem tanta queixa, se essa paciente está com algumas, vamos dizer assim, características que a gente está conversando aqui, né? Que a Naraline já falou, a relação da dor, não só no intestino, mas a dor na relação sexual, a questão da constipação ou da diarreia, ou a questão muito frequente, né? Que essas têm a relação de sangramentos, né? Sangramentos muito intensos, com muito dolorosos, né? Então, às vezes, o sangramento está na própria bexiga, que não entende. Olha, um sangramento fora do ciclo, que nem sabe se vem da bexiga ou se não vem, né? A questão da própria infertilidade, a questão, muitas vezes, que pode estar no início. Então, assim, os sintomas da baixa da progesterona também têm que ser valorizados, né? Como tu bem mesmo disseste. Então, um paciente com sono ruim, uma memória que não está bacana, uma libido que está bem baixa, né? Essa mulher não consegue ter libido, não consigo, não tenho vontade, já usou testosterona, enfim, mas tá faltando alguma outra coisa. Então, assim, tem tantas coisas que a gente tem que pensar em relação não só à predominância estrogênica, em relação à endometriose, em relação
a esse diagnóstico que às vezes fica muito nebuloso, né, Naraline? E, consequentemente, que traz tanto tempo de sofrimento para essas mulheres, né? E, principalmente, como tu disse, é pensar sobre, né? Que é uma coisa que não dói, né? Não é uma coisa violenta, né? É pensar sobre, né? Tantas mulheres que não fazem diagnóstico de endometriose ou de síndrome dos ovários policísticos. Eu acho só que uma coisa que eu vejo muito diferente, assim, é a relação da resistência insulínica. A paciente endometriótica, ela tende a ser muito isso, assim. Travou. Voltou? Oi? Oi, voltou? Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô te Oi? ouvindo. Ai, vai. Não, a paciente com endometriose, eu não sei se a percepção, é que isso é uma percepção minha, né? De todas as pacientes com endometriose e com doença autoimune, né? As pacientes, elas tendem a ser mais magras quando elas têm endometriose, e com a síndrome dos ovários policísticos, elas tendem a ser mais obesas. Isso diferencia um pouco essa questão da resistência insulínica. Então, essa paciente, ela endometriótica, ela é mais magra, ela tem um índice de massa corporal menor. E a minha teoria, que é uma teoria, diz que os pacientes com síndromes ou com doenças autoimunes, eles têm uma baixa reserva à deposição de toxinas. Então, como eles não têm tecido adiposo para depositar toxina, essas toxinas ficam, vamos dizer assim, num nível mais alto. Isso é uma teoria minha, né? Tem pouquíssima coisa na literatura sobre isso. Mas esses pacientes têm uma baixa tolerabilidade a toxinas do ambiente. E como eles têm essa baixa tolerabilidade às toxinas do ambiente, o sistema imunológico eles exacerba muito mais. Mas eu Por eles concordo terem, plenamente com você. Uma por eles baixa terem massa muscular, um metabolismo ruim, porque porque essa magreza vem de uma massa muscular também muito baixa. Eu também acredito fortemente que um seja tecido isso. adiposo que não armazena essas toxinas. Não, Então a gente está lidando com duas coisas. A primeira, existe toxicidade ambiental, existe em níveis altíssimos. Só que esse paciente não tem o armazenamento, ele não tem o galpão para armazenar essas toxinas, que o obeso tem, que é a gordura. As toxinas só se armazenam em gordura. Então, ela vai ter uma preferência em armazenamento no tecido adiposo. Só que o paciente que é mais magro, ele não tem. Então, essa mulher, ela tem uma sensibilidade maior às toxinas do ambiente e, ao mesmo tempo, ela não tem essa capacidade de armazenamento. Então, o que, que vai acontecer? Vai para o sistema imunológico, vai desequilibrar o que dá para desequilibrar. Não só o metabolismo, é claro, mas principalmente quem está responsável por manter em ordem a casa, que é o sistema imunológico. Então, as pacientes endometrióticas, elas têm uma característica, na minha visão, de serem mais magras. E as pacientes com síndrome dos ovários policísticos, que tem uma característica de mais resistência insulínica, mais resistência leptínica, né? São pacientes que têm um perfil um pouquinho diferente e que também tem alteração em relação ao estilo de vida, também tem um estilo de vida ruim, também tem uma alimentação, mas elas são mais tendenciosas em relação à parte de insulina, à parte de obesidade, à parte de síndrome metabólica. Eu vejo por esse lado. Tu concorda comigo, Naraline? concordo plenamente, plenamente. E assim, a gente vê que na síndrome do ovário policístico, essa mulher ela vem com esses hábitos todos desde a infância. Então, assim, não apareceu da noite para o dia, né? Isso foi se desenvolvendo. E no caso da endometriose, eu concordo plenamente com você. E é até interessante a gente colocar as pessoas aqui na live para refletirem que isso é até muito fácil de ver. Você pode ver que é uma pessoa magra, ela tem menor tolerância a muitas coisas tóxicas. Por exemplo, tem menor tolerância a álcool. Você quer ver uma coisa? A tolerância é muito menor do que quando é uma pessoa que tem gordura acumulada. Eu falo por mim, eu me intoxico muito fácil. Então, se eu recebo uma carga de toxina maior, que seja assim, eu viajei, fui para um outro lugar,
e tive um contato maior com poluição, com toxina, com outra água, tive que beber de outra água, comer de outra comida, enfim. Eu recebo, para mim é muito impactante. Eu sinto o meu fígado sobrecarregado, é impressionante, assim. É real. E às vezes o meu marido, que tem uma carga de gordura, mas tá sentindo, não sei que você sente tanta coisa, não tá acontecendo nada comigo, tudo normal, pra mim, tudo a mesma coisa. E aí é super fácil de entender. E para nós mulheres é sempre um impacto maior. Porque quando a gente está falando dessa carga de toxina ambiental, principalmente quando a gente está falando de xenobióticos, somos nós as mais lascadas. Nós somos as mais lascadas. Porque isso tudo vai ter ligação direta com os nossos hormônios. São os nossos receptores hormonais que deveriam estar se ligando aos nossos hormônios, que estão se ligando a essa porcariada. E aí não acontece o que tem que acontecer, desequilibra todo o nosso sistema hormonal. Então, assim, hoje eu tenho falado muito disso, inclusive para as pacientes, e tem hora que a gente é vista como assim, nossa, tá ficando neura já, agora não pode flúor. Gente, cloro, como assim? Não pode ir na sauna e enfiar debaixo da água depois? Como assim? Gente, mas tem que tirar... Mas são detalhes, gente, que fazem toda a diferença, principalmente numa mulher que já está muito inflamada. Se você faz essa mudança na vida, se você diminui essa carga tóxica, porque ela não está conseguindo detoxificar, o sistema imunológico está completamente sobrecarregado. Se você ajuda esse corpo, por isso que os suplementos entram aqui. Muita gente fala assim, mas por que tem que suplementar? Só comer comida de verdade não resolve? Não, o suplemento entra aqui. É nessa fase que ele entra, porque você vai tentar fazer de tudo para ajudar, é como se você estivesse dando um empurrãozinho. O corpo está te falando, olha, sozinho não dá, eu já estou num estado de... Já estafei, estafa. E aí você usa o suplemento para dar aquele empurrão, aquele suporte. E olha, são muitos suplementos na literatura. Não sei se você vai chegar a um momento específico que você quer falar disso. Pode ficar à Mas eu vontade. queria falar, eu não sei o que você leu. Antes da gente começar, que eu acho que agora vai entrar nessas duas partes, assim, duas coisas que eu acho que é importante que a gente fale. A primeira, quando uma toxina entra, independente de qual ela seja, então se ela é uma toxina, desde toxina do ambiente, desde o próprio flúor em excesso, o cloro em excesso, enfim, todos os tipos de toxina, tá? Desde ar, água, qualquer coisa, tá? E metal pesado, ela entra e ela não fica aquele metalzinho lá sozinho, olhando, viajando no limbo do nada. Não é assim que funciona. Tudo no nosso corpo forma, e para estar no nosso corpo, ele precisa formar o que a gente chama de um complexo organometálico. Então, quando a gente tem algo que é metálico, por exemplo, ou que é tóxico, ele vai se juntar em algo nosso, orgânico. Então, aquele chumbo, aquele alumínio, aquele cádmio, aquele... qualquer tipo, tá? Leia-se qualquer tipo de substância, vai precisar se juntar com uma vitamina, com um mineral legal, um magnésio, um manganês, um zinco. Vai precisar se juntar com uma vitamina C, uma vitamina E, uma vitamina A, uma vitamina D. Então, ela vai se juntar com alguma coisa bacana, vamos dizer assim, que é necessário para você. Então, você tem pouco já, porque o seu intestino está doente, você já está com desbiose, a permeabilidade está alterada, você está num grau de inflamação alto, o estresse é um horror, dorme mal, tem toda aquela função, não faz atividade física, toda aquela função. E aí, o que acontece? Você tem uma grande sensibilidade às cargas tóxicas e, ao mesmo tempo, você precisa neutralizar com algo do seu corpo que já está faltando. Então, o que acontece? Você fica pior, depleta muito mais, porque você precisa, além de ter essa necessidade para seu bom funcionamento de todo o seu metabolismo, você vai ter que neutralizar aquela quantidade que está entrando. Então, fica totalmente depletado. Então, a suplementação para uma paciente que tem doença autoimune, principalmente que tem endometriose, anotem aí, é fundamental, é essencial, é vital. Paciente que tem doença autoimune, se não suplementar, só piora. Além disso, agora a Marilyn vai falar sobre suplemento, mas além disso, uma única coisa que eu quero falar, porque eu acho que é um ponto-chave da live.
Essa semana, um dos médicos que tem mais audiência aqui no Instagram repostou de um outro médico que eu não admiro um post falando que a carne vermelha é inflamatória e que ela é proibida na endometriose. Esse médico, ele é um médico integrativo, ele é considerado, mas ele é um médico mais hormonal do que integrativo. Ele é um médico anti-envelhecimento e a parte de anti-envelhecimento que ele faz é toda baseada em hormônio. Então, ele dá hormônio até para a mosca que está passando, ele vai dar o hormônio. Ele vai dar um cortisol, ele vai dar uma testosterona, ele vai dar o que for. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, por quê? Porque tem uma corrente da medicina anti-envelhecimento que fala exatamente sobre isso, que a gente continuaria jovem se os nossos níveis hormonais se mantivessem nos níveis de quando nós somos jovens. Então, existe essa corrente, isso é medicina anti-envelhecimento, não é picaretagem, como o pessoal gosta de dizer. 2004, foi 2009, o Prêmio Nobel de Medicina da Elizabeth Blackburn, que é a que escreveu o livro dos telômeros, foi sobre anti-envelhecimento. Então, falar que anti-envelhecimento é bobagem é uma besteira, porque foi Nobel. Se Nobel de Medicina não é medicina, bom, então vamos fechar tudo, acabar, fechar a banquinha e vamos vender milho na praia, porque aí a gente não tem mais o que discutir. Então, existe sim uma medicina anti-age, uma medicina anti-envelhecimento, que é super bem reconhecida fora do Brasil e que fala a respeito disso, e esse médico traz tudo isso, e eu também não vou dizer que é ruim, mas que não acredito que não seja só isso, né? Eu acredito que tenha mais outras coisas. Mas ele postou exatamente sobre isso, sobre a endometriose e sobre a questão da carne vermelha. E aí a Naraline acabou de dizer que a dieta cetogênica seria uma boa opção para os pacientes com doenças autoimunes, e eu não vou dizer só a endometriose, mas para as doenças, né, em si, a endometriose entra nesse espectro aí de doenças. E aí, Naraline? Pois é, eu vi esse repost. E assim, a vontade que dá de a gente entrar ali falando, discutindo, a gente se segura, né, para não... Mas que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui para muitas pessoas que vão assistir depois, para a gente poder falar mais sobre isso, né? Eu não vejo carne com potencial nenhum inflamatório, tá, gente? A não ser que a carne seja aquela mesma dos estudos que disseram que carne causava câncer, que são carnes processadas. Então, se de repente, na hora de fazer esse estudo, então qualquer pessoa que está aqui, gente, hoje uma paciente falou comigo que ela viu um vídeo na rede vizinha e que o vídeo falava... Gente, não vê vídeo, pesquisa e entenda o que você estuda, entenda o que vocês estão estudando. Então, um estudo observacional, ele vai pegar um questionário e vai perguntar para a pessoa assim, você come carne? Como? Quantas vezes? Não te perguntou qual carne. Que carne você come? Salsicha? Carne de hambúrguer industrializada? Empanado? Isso não é carne, gente. Isso não é carne. Então, quando a gente está falando de carne, então a gente está falando de carne, não carne processada. Então, toda essa carne que é maldita é carne processada. Porque ali já tem um monte de aditivo químico. De carne mesmo, já não tem quase mais nada ali. Você perdeu tudo isso aquilo que tinha de bom naquilo, não existe mais. A gente está falando de carne. É o que fez parte da nossa evolução, sabe? Não tem como dizer que carne tem potencial inflamatório. E muito pelo contrário, a gente sabe hoje o tanto que as nossas células conseguem trabalhar melhor com corpos cetônicos. E que quando a gente está utilizando de carne, vinda da sua gordura natural, a gente facilita esse processo na célula. Por que eu disse que, às vezes, inicialmente entrar com uma cetogênica é algo que tem que ser pensado primeiro e a gente ir gradativo? Porque essa pessoa tem uma boa flexibilidade metabólica? Como está a biogênese mitocondrial dessa mulher? Porque se essa mulher não está conseguindo receber gordura e de fato utilizar como uma boa fonte de energia, nós vamos ter que trabalhar nessa mitocôndria primeiro. Peraí, você não está fazendo, você não está conseguindo fazer biogênese, você não tem flexibilidade metabólica para eu te enfiar 75% da sua alimentação agora de gordura. E na maioria dos casos, as pessoas pensam que essa gordura é vinda de queijo, bacon, tá? E manteiga. E não é assim que funciona. Que até a própria
falou, que é a Dirty Keto, né? Que ela falou, que ela vê que muita gente faz a cetogênica suja. O que é a Exatamente. suja, Naraline? A cetogênica surge exatamente isso. A pessoa fala assim, não, eu posso comer gordura. Ela vai tacar bacon, que é industrializado, vai tacar bacon em todas as refeições, vai colocar queijo, queijo mais industrializado que tem, queijo prato, cheddar, ela vai tacar em todas as refeições e ela vai começar a comer a capa da gordura em todas as refeições, ela vai começar a utilizar queijo, esses cremes de queijo, ela começa a colocar em tudo. Creme de leite, toma no café, entendeu? Então as pessoas elas não entendem o que é uma cetogênica. A cetogênica não tem nada a ver com isso, gente. A cetogênica não é assim. Eu não utilizo tratamento de cetogênica sem uma dieta calculada, igual muitas pessoas defendem. Ah, respeita fome e saciedade. Não, pode respeitar fome e saciedade quem não está nem aí para a saúde, entendeu? Agora, quando a gente quer tratar causa e sintoma de um paciente, não tem como, eu vou calcular. Ah, o seu gasto metabólico é esse, a sua taxa metabólica é essa, você faz atividade física, então peraí. A cetogênica vai ser calculada em cima disso, não é meramente falar come gordura e pronto, você está na cetogênica e seja feliz. Não. Então, para utilizar de uma dieta a ponto dela ser tratamento, eu primeiro preciso entender se essa pessoa tem flexibilidade metabólica para receber o substrato que eu estou dando para ela. O que adianta eu enfiar a gordura na pessoa se ela não está conseguindo metabolizar? Aí tá lá aquela pessoa toda inflamada fazendo uma cetogênica. Por quê? Porque não tratou, não cuidou dessa mitocôndria primeiro. Então, não, é por isso que eu digo, os suplementos ajudam aí, porque a gente vai começar do início. Espera aí, aonde está o problema? Não, você não está com a mitocôndria legal, você está com tem indícios aqui que você está com uma sobrecarga aqui da sua adrenal, o cortisol também está impactando no seu estrogênio. Vamos destrinchar isso, vamos desenhar. Então agora a gente vai trabalhar em cima disso. O que a gente tem de suplementação? Porque é exatamente o que a doutora falou. Se a alimentação já é pouco nutritiva, tá, gente? Se a pessoa que come biscoitinho, rosquinha, pãozinho de manhã e na hora do almoço come um pedacinho de carne, de noite vai repetir isso, eu não tenho nutriente. Pobre em nutriente, não tem. Se o pouco de nutriente que entra, o seu intestino não está conseguindo absorver, e você também precisa neutralizar a carga tóxica, vai dar conta como? Não tem como. Então, o que a gente faz? Limpa a alimentação. De início, você não vai conseguir absorver isso tudo, porque a gente não arrumou seu intestino ainda. Ele vai ter que receber essa modulação. Então, enquanto o intestino ainda não está a nosso favor, vamos usar de suplemento para ajudar. Lógico que nem todo suplemento é bem-vindo. Tem gente, por exemplo, que quer usar suplemento, já quer começar o tratamento tomando probiótico, sem começar tudo desde o início, sabe? Vamos analisar aqui qual é o seu desequilíbrio intestinal. De que nós estamos falando aqui? Vamos ver os sintomas. Não é assim, não é outra coisa que vocês erram muito. É ver tudo que o profissional está postando e querer comprar tudo igual. Gente, não é assim que funciona. Ah, eu vi que a fulana de tal, doutora, eu mesma, hoje a paciente falou comigo, eu vi que você estava tomando coenzima, eu tô tomando também. Tá, pode ser que não esteja te trazendo nenhum malefício, mas você pode se dar mal quando você faz isso com outros suplementos que não era que você está usando naquele momento. Porque você vai fazer um xixi caro. Porque aquilo não está realmente fazendo o efeito que a gente quer que faça. Então, nesses casos, principalmente de endometriose, o que eu acredito que seja a estratégia é buscar a causa da inflamação dessa paciente. Então, o que está causando essa inflamação? Pode ser que já tenham vários pontos de inflamação, né? E a gente vai utilizar. O que eu queria falar sobre a suplementação é em relação a resveratrol e curcumina, que a gente tem vários estudos apontando a eficiência desses dois suplementos na endometriose, não só na endometriose, mas também em qualquer nível de inflamação, principalmente nas doenças autoimunes, resveratrol e curcumina são extremamente eficientes. Se alguém depois quiser até algum desses artigos, eu posso mandar também um direct. A gente também pode, né, doutora, depois... Eu acho que é válido se a pessoa gosta de estudar. Eu tenho vários desses artigos para passar para vocês. Mas o fato é entender, e eu também acredito, que a endometriose é uma doença autoimune e é tratá-la como. Por isso que algumas cargas de suplemento, elas são cargas maiores. Por exemplo, a vitamina D, quando a gente vai usar na endometriose. A gente não vai usar a dose de 2.000 I. Não, a gente vai ter que usar uma dose maior, que é um ponto que eu, como nutricionista, me pego presa, porque eu só posso indicar até 5.000 I de vitamina D de uso diário para um paciente que necessita de usar 10.000, de repente, na carga que ele está de inflamação. E aí eu tenho que pedir, solicitar ao médico que faça isso por mim,
porque, na verdade, o médico também não passou e eu tenho que pedir ele que passe, por E ele favor, tá, né? Não era ele. né? E porque a vitamina D deu 31 no exame e tá tudo bem. E a gente sabe que o pouco dessa vitamina D que tá ali, ela não tá dando conta da carga de toxina, e isso serve também para os outros nutrientes, e a gente precisa enfatizar esses suplementos com uma carga às vezes maior, sabe? Então, por isso que não adianta você olhar o que eu tô tomando. Claro, eu posso te dar uma luz, eu posso te dar uma ajuda, de repente, você olhando o que eu tô tomando, mas é a gente entender aonde que a gente vai tratar, é onde a gente vai melhorar. A questão da cúrcuma que colocaram ali, só vou fazer um Ai, não parênteses. vi. Não colocou ali. A Kit colocou assim: cúrcuma com piperina. Eu vou falar sobre a cúrcuma e a piperina porque eu acho muito interessante. Quando você toma cúrcuma com piperina ou com gengibre, por exemplo, que são, vamos dizer assim, são ajudantes na absorção da cúrcuma. A cúrcuma, a absorção dela é muito pequena. E quando a gente toma com a pimenta, com a pimenta preta ou com o gengibre, enfim, aumenta um pouco essa absorção. São coisas diferentes. Quando a gente quer tratar o intestino, especificamente o intestino, a cúrcuma não deve ser utilizada com piperina ou com gengibre. Não deve, porque ela tem que ficar no intestino. Então, a gente vai fazer a utilização de doses mais altas, sem adjuvantemente ter a piperina ou o gengibre. Quando você quer tratar inflamação sistêmica, um leucograma mega alterado, então você tem 6.000 leucócitos, 7.000 leucócitos, 10.000 leucócitos. Quando você tem um VHS alterado, uma PCR alterada, uma ferritina alta. Então, assim, tem vários casos que a gente pode usar a cúrcuma como um excelente e potente anti-inflamatório. Eu vou dizer que hoje a cúrcuma é, dentro da medicina, o mais potente anti-inflamatório que a gente tem. Ele, comparado à estatina, ele é melhor como anti-inflamatório. E não falta estudo mostrando isso, tá? Porque tem muito. Não sou eu que estou dizendo, né? Não sou eu. Então, quando você quer usar para o efeito sistêmico, você vai utilizar com a piperina, você vai utilizar curcuminoides, que são, vamos dizer assim, a forma mais pura da cúrcuma, né? Que são os curcuminoides. Você vai utilizar o curcuveio, que hoje é a melhor cúrcuma do mercado. É a cúrcuma mais pura, se chama curcuveio. Ou você vai usar uma cúrcuma que já tem algum efeito lipossomal, que já vem com a absorção melhor. Então, assim, sempre tem que saber disso, porque as pessoas, elas não conseguem entender muito essa relação. Eu vou usar cúrcuma. Depende qual é o objetivo do uso dessa cúrcuma. Se o objetivo do uso dessa cúrcuma é começar a tratar esse intestino doente, a gente vai utilizar a cúrcuma pura em doses bem mais altas. Doses bem mais altas também tem que saber usar, porque daqui a pouco dá uma diarreia, o paciente não sabe o que é. Então, assim, a cúrcuma é excelente. Excelente. Talvez seja um dos melhores suplementos que a gente tem para doença autoimune, para inflamação crônica de baixo grau, para inflamação. Eu, por exemplo, se eu tenho alguma coisa, outro dia eu desci uma escada e me deu um repuxão na panturrilha. Eu acho que eu tinha treinado panturrilha e me deu um repuxo. E aí eu tomei 2 comprimidos do Curcuveio que eu tenho, que eu ganhei num desses congressos. Eu não... Isso foi de manhã, de tarde eu não sentia mais nada. Nada. Foi legal. Foi legal você falar nisso. Porque aí você me fez lembrar de outros 2 suplementos que a gente também utiliza nas doenças autoimunes. De repente você vai me falar que você usa também. Porque eu me lembrei, porque nesses casos assim de coisas que eu sinto aleatórias, eu tenho eles que é a quercetina e o ácido alfa-lipoico, que são outros assim, né, coringas. As da endometriose. Então, agora a gente fechou um quadrado latino de ouro aí. Perfeito agora, né? Essa suplementação. E assim, a gente está falando aqui que a gente usaria em qualquer nível de inflamação, mas na endometriose, vocês não têm noção, assim. O resveratrol. Então, assim, só para falar do resveratrol. A absorção do resveratrol também é muito...
A forma de ser utilizada é de transresveratrol, se a gente quer usar Isso, uma dose perfeito você falar. de absorção. As doses variam muito, de 50, 100, 150, 200, 300, depende do paciente. Se a gente vai fazer sublingual, se a gente vai fazer gel. Ultimamente, eu gosto de prescrever gel para transresveratrol, mas antigamente eu só prescrevia sublingual. Hoje a gente tem resveratrol injetável, sensacional. Eu faço protocolo com resveratrol, que aí não é trans, aí é resveratrol injetável com curcumina na mesma, porque os dois não são oleosos, então a gente pode juntar na mesma seringa e fazer os dois. Então eu tenho muita paciente já que está fazendo esse protocolo com curcumina e resveratrol injetável na mesma seringa, então vai ser só intramuscular, a curcumina é só intramuscular e o resveratrol é só intramuscular, a gente não tem EV. Então é injeção, pode ser semanal. Então, assim, tem que saber usar o resveratrol também. Não dá para comprar resveratrol e sair. Também não dá para tomar vinho, né, Maraline? E outra, bom você falar, porque eu já escutei isso do paciente. Ah, então vinho resveratrol. Falou, não, gente, calma aí você tem o álcool. Vamos confundir as coisas, que não é bem assim. Mas foi importante você falar essa questão da dosagem, que ela é muito específica também para cada paciente, né? A gente pode utilizar exatamente como você falou, de 50 a 400 miligramas, depende de quem a gente está falando. A mesma coisa serve para o ácido alfa-lipoico e para a quercetina. Eu tenho pacientes que assim que utilizam dessa combinação, sabe, e da quercetina e falam, melhorei a dor com alguns dias. E é impressionante como a quercetina ajuda na dor, né? O ácido alfa-lipoico também. Então, assim, é sensacional. E um outro suplemento que a gente não pode deixar de falar é do ômega 3. O ômega 3 não pode ficar esquecido aqui, porque na inflamação não tem como não falar do ômega 3, tá? Então, eu acho até interessante a gente também pontuar essa questão do suplemento, porque o que, que acaba acontecendo com as pessoas? Olha só, a gente falou aqui já vários suplementos, aí o que, que alguns pacientes me falam assim, nossa, mas se eu for tomar esse monte de suplementos que você está falando, eu vou tomar uma farmácia, vou gastar quanto, tal, não sei o que, e às vezes vão na farmácia e procuram aquele mais barato. Gente, tem que olhar a composição de suplemento, gente. Tem que olhar a composição. Muitos vocês estão comprando ali, não vale, o custo-benefício não vale o que vocês estão pagando pelo produto. Então, por isso que às vezes eu até peço para fazer a manipulação, né, em farmácias de confiança, porque a gente, pelo menos, o que dá para ser manipulado, né? O que dá para ser. Eu sei que você é dessas, que você tem um medo danado, eu Eu, sei que você é pé olha, atrás. alfa farmácia de manipulação joga fora. É mesmo? Você não confia? Nenhum. Alfa-lipoico não confio. Aí a gente pode usar o alfa-lipoico de farmácia, que é o tióptido, que é o tioctacide. Então eu não. Mas aqui, olha, eu vou te falar, por aqui eles só pedem para fazer ácido alfa-lipoico manipulado. Mas, Exatamente por essa. mas usa o tioctacide para ver a diferença. Tioctacide assim, não é sensacional, por quê? Porque existe alfa-lipoico injetável. Que ainda aí sim nós estamos falando de algo sensacional, né? Tá falando de coisa muito boa. Mas eu, hoje, Gabriela, não confio em nenhuma farmácia de manipulação para manipulação de alfa-lipoico. Eu Porque é acho, algo bem complexo, né? eu acho bem complexo. Então, assim, se a pessoa consegue. E o tioctacide para um mês é R$ 100, não é um absurdo de caro. E a gente não utiliza Não, alfa-lipoico muito tempo. Eu, pelo menos. exatamente. É o que eu ia falar. A gente não usa por muito tempo, existe ciclo, e o que eu ia falar é o seguinte: Perfeito. que Por o isso que eu paciente. sabia disso, né? É por isso que eu te escolhi, né? Eu fui,
Oi, oi.